Amado Deus, nos colocamos na tua presença, Senhor, mais uma terça-feira, Pai, esse grupo reunido, não para soberba, não para vaidade, não para orgulho, Amém. mas para que a tua palavra, Pai, diz que João fala assim: não tenho o maior prazer de saber que os teus filhos andam na verdade. E esses homens procuram a tua verdade, Senhor, para andar dignamente diante do Senhor, porque eles têm, a maioria tem pastores aqui, Senhor, que têm os seus rebanhos para pastorear e o fazem com temor e tremor diante do Senhor. Então Amém. oramos para que a tua graça nos alcance, ilumine o nosso entendimento, para que cada um de nós, ó Pai, seja realmente fortalecido no Senhor, com a graça, com a verdade que vem da tua palavra na direção do teu Espírito Santo. Abençoa o pastor Evaldo, abençoa o pastor Danilo. E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite e mais uma reunião. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, só um Amém. comentáriozinho só um comentário. Temos 7 pastores, o número da perfeição, tá? No grupo, 7 pastores. Então, já estamos no número da perfeição. Tá bom. Só mais uma Pois é. coisinha, pastor Juvenal. Normalmente a gente faz assim, vai ser exposto, né? E depois temos um espaço para perguntas, respostas, colocações. Aí o pastor querendo falar alguma coisa, tem aí o seu íconezinho no Zoom para levantar a mão. Aí Ah, só clica lá, a mãozinha fica é, lá, aí eu fico sabendo que o irmão quer falar, e aí eu é, coloco na ordem correta para todos os irmãos poderem falar, tá bom? é. Ok? Uhum. Alguma dúvida, não? Achou a mãozinha aí, não? Não, estou Se procurando a não achar, mãozinha o aqui ainda, primo, que é o mas eu, mestre em tecnologia, vai dizer onde está. More. Clica nos três tá. pontinhos aí. Os três Do seu, pontinhos, é. do seu lado direito, Achei. More. Uhum. Aí Achei. Os clica três no pontinhos. Reaction. Reaction. Hum, eu vou colocar É o os óculos último. aqui. Quando abrir a janelinha, você vai no último aí. Quando abrir a janelinha Ah, no do último. Ah, último, o último. Reaction, aí ele vai abrir para você É, os símbolos aí, você tem a mãozinha lá. Teste, ah, pastor. Faz o ok, teste, eu vou levanta a achar aqui. mãozinha. Raise your hand. Eu achei a última aqui é Não, configurações. não, não. More, a última. Você clicou nos três pontinhos? Não abriu uma Cliquei. janela onde tem participantes, convite, cópia, Ah, não saiu, não. não tem? É, os três pontinhos eu abri, mas ele só Não tem. precisa não, Mira. É só mexer o mouse, ele aparece participantes, chat, Ah, React. certo. Uhum. Então, em React, o É, irmão então, clicando, exato. aparece Ah, a mãozinha aqui, ó, Raise Hand. Aí, clicou em Raise Hand, ele vai aparecer, que nem apareceu no beleza. meu agora. Uhum. Entendi. Talvez Ok. a janela dele Sim, está pastor. minimizada. Vê se deu certo aí. Fique em paz. Vê se você Ok. consegue botar. Conseguiu achar, não? Olha quem tá aí, ó. Ó, Cristina, tá vendo? Já quebrou o seu set aí. É, eu acho que eu vou. Hein, eu acho que eu vou sair. Ah, não. Hein? Eu acho que eu vou sair. Não, O pastor Ulisses entrou. como ficaria oito? Todo E Ulisses aí, aí, ó. pastor Ulisses? Boa noite, senhores. Tudo Pensou que jóia? ia ficar livre de Juvenal, mim? bom te ver aqui, Hein? pastor. Hein, pastor Ulisses? Você pensou que ia ficar livre de mim? Hein? Ele me Rapaz, persegue lá no Congresso da associação, Associação. Só né? que esses óculos bonitos, você não aparece lá com ele, não. Não, Não, eu apareço com aquele isso é escurinho, novidade, né? hein? Eu apareço com aquele escurinho, Ah, é? ou não? Sem Você tá óculos. bonito toda a vida com esses óculos aí, viu? Vou Não, tirar então, ó. É. Ontem. não, não Prazer, é, prazer em não vê-lo é, de novo. não é 7 hoje, não. É 7 no grupo. Tem o pastor Dilson, o pastor Lorival, o pastor Danilo, o pastor Ulisses, Evaldo, o José e o Juvenal. São sete. Certo. Tá. É Pensei no que você estava grupo. contando hoje. Tá Não, é no certo. grupo da perfeição já. Tá. Ótimo, então. Ótimo. Bom, então, pastor Juvenal, se não conseguir ainda hoje achar aonde está a mãozinha, é só Eu levantar a vou mão aqui que a aprender. gente Faz tempo vê. que eu não acesso Tá bom? essa E a gente plataforma aí vê aqui, ó. do Só levantar a mão, Zoom. eu já vejo e anoto o nome aqui, tá bom? Ok. Então, pastor Danilo, finalmente.
Vamos ouvi-lo. Vamos lá. Não sei quem que vai colocar os slides para os irmãos acompanhar, irmão Almir. Eu posso colocar assim, pastor? Por favor, irmão. Já está no jeito aqui. Bom, vamos lá, irmãos. Então, a nossa discussão ela ainda está pautada na questão da nova aliança, porque como o pastor Evaldo apresentou nos estudos passados, ele aborda a ideia, que inclusive tem embasamento de outros autores bíblicos, de que a nova aliança ela só será instituída no final dos tempos, principalmente pela forte ligação que ela tem com relação a Israel. E aí, claro, ouvindo o argumento do pastor, eu vou para uma linha um pouco diferente, que também tem um outro embasamento de estudos de outros autores bíblicos, né? E, claro, grandes pregadores, teólogos, que defendem uma ideia um pouco diferente, que nesse caso seria a instituição já ocorrendo da nova aliança, embora os aspectos dela, pelo menos alguns relacionados principalmente a Israel, estariam programados aí sim para o futuro. E eu quis iniciar justamente com esse slide para poder mostrar, irmãos, que essa discussão ela é uma discussão histórica. Essa questão das diferentes percepções a respeito da instituição da nova aliança, ela não é uma ideia concisa, como se tivesse apenas uma única interpretação. Tanto é que, como os irmãos podem ver, teólogos importantes como Darby, Pentecoste, Scofield, Moody, Schaeffer, eles estão debatendo sobre essa questão dentro da teologia. Então, na primeira posição, inclusive, isso é uma citação do próprio Pentecoste, assim como eu havia passado o arquivo para os irmãos do nosso grupo, ele defende no seu livro que a primeira interpretação da qual ele defende é que somente somente aliança nas Escrituras, feita com a casa de Israel e Judá, algo que a gente não pode negar, no sentido de Deus ter feito aliança com eles em primeiro momento, e realizada em tempo futuro, já com relação com a qual a igreja não tem nenhuma relação. Desculpe a confusão. Então, nessa interpretação, a igreja não necessariamente está envolvida na questão da nova aliança, porque ela está pautada basicamente ao povo de Israel, principalmente com relação ao cumprimento de várias promessas que Deus fez com base nessa aliança, o que foi bem ressaltado pelo pastor Evaldo a respeito do reino, a respeito da posse da terra e outras características que a gente pode ainda discutir hoje à noite. Eu creio, pelo menos foi o que eu entendi, pastor Evaldo, o senhor pode me corrigir depois, que essa seria a sua posição. Já a posição de Scofield, de Moody, de Schaeffer, seria basicamente aquela que eu defendo, porque seria uma dupla aplicação. Embora a antiga aliança tenha sido, em primeiro momento, destinada a Israel, na própria narrativa bíblica, no Velho Testamento, já havia sido prometida uma nova aliança, porque aquela primeira aliança iria, em algum momento, se tornar antiquada, iria se tornar obsoleta. Então, nesse caso, pelo menos na nossa interpretação, estou falando a minha e, claro, de outros que pensam dessa maneira, acreditam que a igreja, sim, ela pode ser beneficiada por alguns aspectos dessa nova aliança, embora isso não negue as promessas que Deus fez ao povo de Israel. Porque a igreja, sim, tem a participação, que, como nós já vamos ver nos próximos slides, mas Deus continuará mantendo a sua fidelidade a respeito daquilo que ele prometeu a Israel. E é claro que isso, pelo menos nessa interpretação, estaria relacionado ao futuro. Já, claro, também citando Pentecoste, ele ele cita uma terceira via, desculpe, onde duas novas alianças seriam formadas, uma para Israel e outra para a igreja. Eu, particularmente, não consegui ver, eu tentei verificar algumas fontes a respeito, até mesmo de alguns autores que creem nesse tipo de interpretação, eu, sinceramente, tive muita dificuldade de encontrar. Eu não sei quais foram as fontes que ele usou para citar esse grupo, né, essa terceira via, mas, sinceramente, eu não interpreto dessa maneira. Então, basicamente, nós temos duas posições que são mais preponderantes, aquela que é apresentada por Darby e também aquela que, por sua vez, é apresentada por Scofield e assim por diante. Pode passar o próximo slide?
Irmãos, uma das grandes dificuldades que tive com relação a essa questão da primeira posição, e a igreja não necessariamente está participativa dessa nova aliança, se deu justamente por causa da dificuldade que tenho de associar a antiga aliança apenas a alguns aspectos, principalmente aqueles ligados às promessas incondicionais de Deus à nação de Israel, falando do Israel étnico, por exemplo. Porque eu enxergo a antiga aliança de uma forma muito mais abrangente. Por exemplo, a antiga aliança ela tem os seus elementos pactuais, e isso é inegável dentro da narrativa bíblica. Por exemplo, a questão da obediência da lei. E esse ponto em específico é muito interessante porque Deus, a partir do início dessa aliança com Israel, ele já deixou claro que a prática da obediência à sua palavra iria trazer resultados temporais e atemporais para eles. Tanto é que nós vamos discutir isso no último elemento aí de bênçãos condicionais. Associado a isso também, aí tratando de elementos pactuais, está o sacrifício contínuo, principalmente ligado à questão da expiação do pecado, porque o mesmo Deus que instituiu uma aliança com o povo de Israel, ele não apenas testificou essa aliança através do pacto de sangue, mas também mantinha essa aliança através do sacrifício contínuo. Porque lembre-se, irmãos, que essa questão do sacrifício animal, inclusive, permitia ao povo de Israel ter acesso às bênçãos de Deus através de uma expiação simbólica. Aí entra, claro, o papel do substituto, derramamento de sangue e assim sucessivamente. Também, claro, como elemento pactual, tinha a mediação sacerdotal. Êxodo capítulo 28 deixa isso claro, através de Arão, da sua descendência, principalmente o livro de Levítico vai falar muito sobre isso. E por que é importante citar esses elementos? Porque daqui a pouco nós vamos ver a ligação que tem no livro de Hebreus a respeito disso, que foi, inclusive, uma das bases que eu utilizei nos meus argumentos naquela aula passada. Nós também temos a questão do santuário terreno como um elemento pactual, inclusive ressaltando a presença de Deus no meio do seu povo, a maneira como eles iriam adorar, cultuar. Seria basicamente a prática de alguns elementos da lei, da antiga aliança, assim também como a lei escrita em tábuas. E esse ponto aqui é também interessante, porque está ligado também às profecias que Jeremias vai citar lá em Jeremias capítulo 31. E aí a gente chega nesse último ponto, que são bênçãos condicionais. Se os irmãos puderem, depois, com mais tempo, analisar Deuteronômio capítulo 28 e também capítulo 29, vocês vão perceber que ali Deus está fazendo a aliança com o povo de Israel, e dentro dessa narrativa, desses dois capítulos, nós podemos ver claramente algumas bênçãos relacionadas a essa aliança que já poderiam ser experimentadas pelo povo de Israel dentro do tempo em que eles estavam, ou seja, eram bênçãos temporais, claro, a depender da questão da obediência. Se eles obedecessem, Deus os abençoava. E aí está relacionado, por exemplo, a questão de uma nação exemplar, de bênçãos sobre a terra, e várias outras que os irmãos poderão analisar. Agora, se tratando de uma narrativa um pouco mais ampla, nós também entendemos que essas bênçãos, elas têm o seu critério incondicional, porque o próprio Moisés chegou a reconhecer que o povo de Israel não iria conseguir obedecer essa aliança, em todo o aspecto que os irmãos estão vendo aí. Só que baseado na promessa incondicional de Deus, mesmo que a nação de Israel não viesse a cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos, com base na aliança que ele havia firmado, ainda assim, alguns desses elementos, Deus iria fazer de maneira incondicional. O que me leva aí à questão de Israel étnico, né? Porque mesmo que o povo de Israel ainda não tenha obedecido a essa aliança, pelo menos não no aspecto do que era no Antigo Testamento, as promessas de Deus para essa nação ainda elas irão se cumprir no seu aspecto incondicional. Agora, não necessariamente isso vai acontecer agora, porque nós estamos aí sim tratando de uma questão escatológica, onde lá no futuro, como todos nós cremos, Israel terá o seu reino restaurado, o povo será convertido, e isso de uma maneira nacional, e aí entra todas as profecias relacionadas a essa questão, como o próprio Jesus Cristo assumindo o trono de Davi, e assim sucessivamente, tá bom? Então pode passar o próximo, irmão.
Bom, aí a gente entra dentro de uma questão que eu gostaria de enfatizar aquilo que o autor de Hebreus ele vai tratar principalmente no capítulo 8, que é se referir à antiga aliança, irmãos, como algo obsoleto, como algo defeituoso. E nesse ponto eu gostaria apenas de ressaltar aos irmãos o significado dessa palavra obsoleto, porque ela traz a ideia de algo ultrapassado, algo antiquado, algo que iria cair em desuso. Se os irmãos puderem analisar depois o Strong ou qualquer um outro dicionário bíblico associado à palavra que o autor de Hebreus vai citar em Hebreus capítulo 8, versículo 6, vocês vão identificar esses significados. Então, quando ele se refere à antiga aliança, ele está tratando de algo ultrapassado, antiquado, que caiu em desuso. E aí, dentro dessa questão, ele mesmo faz uma argumentação em Hebreus 8, versículo 7 e também versículo 3, justamente essa que está para os irmãos. Remove o primeiro para estabelecer o segundo, corrigindo. Hebreus capítulo 10, versículo 9. Aí sim está essa citação. Então, é necessário remover o primeiro para que possa ser estabelecido o segundo. E, inclusive, dentro da questão de o testador apresentando Cristo como tal, isso fica muito lógico dentro da narrativa que ele vai apresentar. Então, como que a gente pode ver essa questão na prática? De Deus removendo a antiga aliança e estabelecendo a nova aliança. Primeiro, a obediência à lei. Lembre-se que Israel não obedeceu, mas o Filho obedeceu. E essa é uma das ênfases que o autor de Hebreus vai apresentar em todos esses versículos, como está aí citado. Outro elemento, sacrifícios contínuos. Isso, lembre-se que era algo simbólico. O povo de Israel não necessariamente foi justificado por causa do animal que morria, porque isso era um símbolo para alguém superior, nesse caso Jesus Cristo. Então, o autor de Hebreus ele vai enfatizar Jesus realizando um único sacrifício eficaz, porque ele não tem a necessidade de morrer várias vezes, como era o caso da antiga aliança, mas ele morreu uma única vez para poder concretizar esse pacto, ok? Pacto da expiação dos pecados. A mediação sacerdotal não é mais necessário, os antigos sacerdotes, a linhagem de Arão, pelo menos não no aspecto que era da antiga aliança, talvez algo simbólico no futuro, como a própria profecia apresenta, mas nós já temos o sumo sacerdote, que nesse caso é pertencente a uma ordem especial de Melquisedeque. E isso é algo que o autor de Hebreus vai defender com grande ênfase nesses mesmos versículos que estão citados abaixo na citação. Nós também temos uma outra figura, sendo mais uma vez a ideia de remover o primeiro para estabelecer o segundo, porque o santuário terreno, que está ligado ao elemento da antiga aliança, ele é apenas uma sombra das coisas celestiais, algo que ele também vai enfatizar em Hebreus capítulo 8 e também no capítulo 9. As leis que eram escritas em tábuas, que eram um elemento da antiga aliança, agora ela foi gravada no coração, e aí eu chamo a atenção para aquilo que Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34, está falando. Porque, em primeiro momento, claro, se tratando de um profeta judeu, Jeremias, ele está falando para o povo de Israel. E aí, claro que imediatamente nós lançamos isso para o final do tempo, quando a nação de Israel vier se converter. Isso é algo incondicional, vai acontecer. É uma profecia incondicional. Agora, o autor de Hebreus usa essa mesma citação de Jeremias para se referir à igreja. Porque lembre-se, meus irmãos, que ele ali não está falando diretamente ao povo de Israel, ele está falando aos crentes hebreus que haviam se convertido ao evangelho, mas que por vários motivos estava querendo abandonar o cristianismo para voltar à antiga aliança. E este é o foco das argumentações que ele faz em todo o livro, principalmente nos capítulos, se tratando da nova aliança, dos capítulos de 8 a 10. E aí chegamos, mais uma vez, à questão das bênçãos condicionais. Bênçãos condicionais que poderiam ser experimentadas no tempo presente, algo que o autor de Hebreus vai falar a respeito da igreja, nesses mesmos versículos que os irmãos estão lendo, e eu não, claro, vou citar todos eles, até mesmo para dar tempo dos irmãos discutirem, mas se for necessário a gente pode analisar um por um, mas se tratando das bênçãos incondicionais, agora a gente tem, mais uma vez, o cumprimento que, pelo menos para mim, seria relacionado a Israel. Então, bênçãos incondicionais que estão programadas para o futuro, se tratando do povo de Israel. Pode passar o próximo, irmão, por favor?
Aí a gente entra dentro dessa avaliação morfológica. A pergunta é: a nova aliança já foi inaugurada? Meus irmãos, se tratando das referências, e essas são referências importantes que eu faço uso para defender essa tese de que a nova aliança já foi instaurada, primeiro nós temos Hebreus capítulo 8, versículo 6, que eu gostaria rapidamente de ler aos irmãos. Hebreus capítulo 8, versículo 6, onde o autor fala o seguinte: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Primeiro, avaliando essa questão da palavra necessariamente dentro do seu tempo verbal, nós temos essa importante informação: perfeito do indicativo, médio passivo. E o que isso quer dizer, irmãos? A ideia do perfeito do indicativo, médio passivo, ela traz a ideia de algo que já foi realizado no passado, mas que tem os efeitos permanentes no presente. Entenda que quando nós estamos tratando desse tempo verbal, nós estamos falando, primeiro, o indicativo, algo que traz a ideia de certeza, é isso que o indicativo significa, mas ao mesmo tempo o perfeito traz a ideia de algo de estado presente como resultado de uma ação passada. Então, quando o autor de Hebreus, pelo menos a interpretação que faço, e não, claro, somente a minha, né? O que ele está dizendo aqui a respeito dessa nova aliança, dessa superior aliança, e entenda a superior aliança como o elemento que ele está apresentando dentro dos argumentos em tentar mostrar aos hebreus que a antiga aliança já havia sido superada por algo superior, que neste caso é a nova aliança, em todo o seu aspecto. Ele está tratando de algo que já era experimentado, porque o perfeito indica isso, como resultado de uma ação passada. Então, já naquelas alturas, dentro do tempo que o autor de Hebreus estava escrevendo, ele já considerava a nova aliança como algo instituído, que, claro, foi instituído no passado, não naquele momento, mas no passado. E o que eu creio com isso? Que a nova aliança foi instituída no exato momento em que Cristo entregou sua vida, onde derramou seu sangue. Por quê? Porque era necessário o derramamento de sangue como para afirmar o pacto, ratificada com sangue, como Hebreus capítulo 9, 18 e 22 assim ensina. Agora, se tratando propriamente da palavra, no sentido de ele falar instituída, ou em algumas versões promulgada, aí a gente vai para um aspecto jurídico, digamos assim, ou legislativo. Essa palavra promulgada ou instituída, ela traz a ideia de um decreto, de algo que se torna oficial. É basicamente aquilo que o nosso governo faz dentro lá da Câmara dos Deputados. Eles decretam uma lei e, a partir daquele momento, a lei ela já pode entrar em execução. Então, dentro do sentido jurídico, legislativo, a palavra que ele está utilizando, essa mesmo que está citada aí, ele está tratando de algo que já foi decretado, de algo que já está em execução. Então, é a mesma coisa que hoje o Congresso institui uma lei, decretar uma lei, ela já entra em vigor. Não há mais nada que possa se esperar para que essa lei já esteja em vigência. Então, a ideia do autor de Hebreus, pelo menos com base na análise morfológica que é feita aí, é assim que, pelo menos, eu entendo, tá bom? Agora, se tratando da antiga aliança, mais uma vez, a palavra obsoleto ele utiliza no capítulo 8, versículo 13. E aí ele usa 3 palavras interessantes para se referir à mesma questão, porque ele diz o seguinte: quando ele diz nova, torna antiquadra a primeira, falando da antiga aliança. Ora, aquilo que se torna antiquadro e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, 3 palavras ele utiliza para associar essa ideia de antiquadra, velha, ultrapassada. E olha a análise que ele faz, o que a gente pode fazer a respeito das palavras que ele utiliza. Primeiro, perfeito do indicativo ativo. Mais uma vez, uma ação realizada no passado que traz efeitos permanentes no tempo presente. Eles já estão desfrutando de algo que está acontecendo, mas que ocorreu no passado, ok? A mesma avaliação que a gente pode fazer no versículo anterior. Ele utiliza uma outra palavra também, associando agora a ideia de envelhecida, presente do particípio médio passivo, que isso também traz a ideia de algo que está em andamento. Então, o que eu interpreto nesse ponto? Que naquele aspecto, a antiga aliança ela já estava obsoleta, deixando de existir,
E, de acordo com aquilo que eu entendo do versículo 13 do capítulo 8, ele já havia deixado claro que isso, com o tempo, iria deixar de ser uma realidade. E por quê? Porque a nova aliança em Cristo já estava em vigor e, claro, naturalmente iria substituir todos os aspectos da antiga. O que também é reforçado por essa outra palavra, que está no presente do indicativo ativo, que mais uma vez traz uma ação que está sendo desfrutada no presente, mas como resultado de algo no passado. E claro, os irmãos podem ficar à vontade para avaliar aí os dicionários, as gramáticas, que, se for o caso, a gente pode voltar a discutir se eu fiz uma interpretação errada. Os irmãos são livres para poder fazer e devem fazer tal avaliação. Seguindo, lá em Hebreus capítulo 7, versículo 22, e também no capítulo 9, versículos 16 a 17, ele faz a citação dizendo que é necessário remover o primeiro para estabelecer o segundo, e apresentando Cristo como testador. E isso é algo muito importante, que mais uma vez para mim reforça a ideia de algo, se tratando da nova aliança, algo que já está acontecendo. Porque dentro dessa ideia de testador, irmãos, ele inclusive ressalta que para que alguém possa fazer algo é necessário morrer o primeiro. E a ideia ali, de fato, está ligada a essa questão do testamento. Ninguém pode fazer um testamento se a pessoa que fez o testamento ainda estiver viva. Então, essa é a interpretação que a gente faz. Ninguém pode desfrutar dos benefícios de alguém que não morreu. É necessário a pessoa morrer para que, por sua vez, ele possa fazer uso dessas bênçãos, desses privilégios. Então, a nova aliança, ela não poderia ser instituída se, claro, a antiga aliança ainda estivesse em vigor. Agora, se a antiga aliança não está mais em vigor, se torna lógica a ideia de que a nova aliança está. Agora, se a antiga aliança ela não está em vigor e a nova aliança também não está em vigor, então nós temos uma lacuna, da qual a Bíblia não traz nenhuma resposta. E, claro, obviamente, não teria um embasamento bíblico para poder sustentar. Se a nova aliança está apenas no futuro e o autor de Hebreus diz que ela iria se tornar obsoleta, deixando de existir, então, o que temos agora? Absolutamente nada. Nós não temos uma aliança mediadora, nós não temos outro aspecto de aliança, porque ou é a antiga ou é a nova. Se a antiga já foi, a nova já está. E se a nova está no futuro, a gente não pode acreditar que a antiga aliança ainda está presente, principalmente com base nas argumentações que ele está apresentando nesses versículos. E aí a gente, mais uma vez, entra dentro da importância da ratificação do pacto, da aliança em si, porque a antiga aliança, ela foi ratificada com derramamento de sangue. E isso em vários versículos, irmãos podem também pesquisar, assim como o autor de Hebreus, também em Hebreus capítulo 9, ele ressalta que essa nova aliança foi ratificada com sangue. O que eu, particularmente, acredito que se trata da morte de Jesus Cristo, porque ele, obviamente, é o cordeiro que foi entregue para morrer, e assim por diante. Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz que ele é o mediador dessa nova aliança. E aí, mais uma vez, entra a importância dessa avaliação verbal, do tempo verbal, perfeito do indicativo ativo. Indicativo, certeza, perfeito. Uma ação que já está sendo realizada e experimentada no presente, mas como uma ação resultado de algo no passado. Jesus se tornou mediador da nova aliança no exato momento que ele entregou a sua vida e ratificou esse pacto, ou essa nova aliança, através do seu sangue. Pelo menos essa é a interpretação que eu entendo com base nas argumentações do autor de Hebreus. Pode passar, irmão? Já chegando ao final. Aí nós temos o elemento pactual, se tratando dos rituais, figuras, símbolos, e aí entra o processo, mais uma vez, de a antiga aliança se tornar obsoleta, porque era sombra de uma aliança superior, que no caso é a nova aliança, que, pelo menos na minha interpretação, já foi instituída. Nós primeiros temos a questão do sacrifício expiatório. No passado, animal. No presente, Jesus Cristo. Nós temos a sombra no passado do sacerdócio, passado Arão, seus descendentes. No presente, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, do qual, inclusive, já nos deu acesso direto a Deus, algo que a antiga aliança não havia oferecido. Nós temos, no passado, a questão do santuário, tabernáculo terreno, mas isso era apenas uma figura do que é verdadeiro, algo que o autor de Hebreus vai citar em Hebreus capítulo 8, versículos 5, 9, 11 e 24.
Aí nós temos a questão do acesso a Deus. No passado, a antiga aliança, o passado o acesso era restrito, desculpe. Agora, no presente, totalmente acessível. Hebreus capítulo 9. E aqui, irmãos, eu não consigo não ver um benefício claro que a igreja da qual já possui. Até porque Hebreus capítulo 4 diz que nós temos acesso ao trono de Deus, nós podemos descansar, inclusive, ele diz que nós temos a liberdade e o ímpeto de poder se apresentar diante do trono de Deus, porque nós já temos acesso a ele. Então, não tenho como não ver isso como um benefício à igreja, ligado também à questão da antiga aliança. Nós temos, claro, a lei de Deus, passado no escrito em tábuas, mas no presente escrito no coração, fazendo uso da citação de Jeremias 31. E essa, obviamente, é a argumentação que o autor de Hebreus vai utilizar em Hebreus capítulo 8, versículo 10, Hebreus capítulo 10, versículos de 15 a 18. Aliás, Hebreus capítulo 8, versículo 10, de 15 também a 18. E aí nós temos a questão da herança. No passado, havia sido adiado ao povo de Israel. Por quê? Porque eles não obedeceram à lei. Eles não creram em Jesus Cristo, eles rejeitaram o seu Salvador. Então, dentro do aspecto, principalmente nas promessas relacionadas ao reino, à posse da terra e assim por diante, isso foi adiado. E entenda que não foi anulado, mas foi adiado. Agora, se tratando dessa questão, nós também entendemos que no presente ela pode ser experimentada, não de maneira plena, mas também está reservado algo ou algumas bênçãos para o futuro. E aí eu penso que se trata especificamente da nação de Israel. Ou seja, eu penso que na aplicação da nova aliança a igreja já desfruta dos seus privilégios, das quais a Bíblia Sagrada ressalta, e inclusive tinha sido nosso costume até aqui ressaltar isso em momentos de ceia. Alguns desses benefícios da nova aliança é algo tão comum para nós que a gente tem isso como uma regra de fé para nós. E, claro, não anulando toda a argumentação do pastor Evaldo, mas geralmente esses são os argumentos que nós utilizamos. Agora, isso não anula a participação da nação de Israel no futuro com relação às bênçãos incondicionais ligadas à nova aliança, porque eles irão receber aquilo que é deles. Eles irão ter a posse da terra, irão ter o seu rei, eles irão desfrutar de alguns privilégios relacionados àquilo que Deus prometeu no passado. Mas isso não agora, no futuro, o que não anula a possibilidade, ou pelo menos para mim, a concretização da nova aliança já está vigorando. E aí chegamos no último slide. Pode passar, irmão. Se trata dos elementos pactuais. No aspecto jurídico, ratificada pela morte de Cristo. Isso é algo que ele vai defender. No aspecto sacerdotal, ela já está sendo mediada por Jesus Cristo. Dentro da questão cultual, já foi substituído o sistema levítico. Todo aquele sistema levítico que estava ligado à antiga aliança já foi substituído. Isso, inclusive, também é um dos argumentos do autor de Hebreus em sua narrativa. No aspecto soteriológico, já aplicado àquele que crer. E aí a gente entra até dentro da discussão. E se um judeu se converter? Ele é a igreja. Ele já desfruta de alguns aspectos desta nova aliança, como a expiação do seu pecado, relacionamento com Deus, cuidado de Deus e assim por diante. E, claro, dentro do aspecto escatológico, bênçãos incondicionais, ainda não consumada de forma plena. Por quê? Mais uma vez, ligado ao futuro de Israel, de acordo com a narrativa que vai se apresentar lá no final. E aí eu ressalto, irmãos, mais uma vez aquilo que eu havia defendido no meu primeiro argumento. Mateus capítulo 26 fala a respeito de um pacto que Cristo fez não apenas com a nação de Israel, mas com muitos. Então essa nova aliança, ela traz bênçãos não apenas para a nação de Israel étnico, mas também para aqueles que vierem a crer. Então, ligado a todas essas ideias, a interpretação que fiz, as análises que fiz, mais uma vez eu defendo que a nova aliança ela já foi instituída e que nós, como igreja, já desfrutamos de algumas dessas bênçãos relacionadas a ela, mas a nação de Israel ainda aguarda a promessa incondicional de Deus para o futuro, onde eles irão experimentar exatamente aquilo que Deus havia destinado a eles, que não está necessariamente ligado à igreja, mas sim à nação de Israel, como a posse da terra, o reino de Davi e assim sucessivamente. Então, essa é a minha defesa, irmãos. Muito obrigado, pastor Danilo. Parabéns pelos slides, pela sua explicação.
realmente de alto nível. Particularmente gostei muito, muito obrigado. O irmão foi brilhante na sua exposição. Concorda, primo? Oh, muito. Parabéns, pastor Danilo. Por pouco não me persuades a crer da mesma Louvado, maneira. louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E como o irmão falou, minha intenção não é persuadir ninguém. Minha intenção é só apresentar aquilo que até aqui eu tenho crido, tá bom? Tá certo, amém. Deus abençoe, irmão. Amém. Muito boa Muito bom, apresentação, realmente, muito boa. muito bom, muito bom. É, antes, né? Então, eu vi que quem levantou a mão aí primeiro foi o pastor Lorival e depois primo você, tá bom? Então, pastor Lorival, por favor. É, eu encontrei um texto essa semana e, apesar de não mencionar a frase nova aliança, mas ele fala da nossa aliança que nós temos com Jesus, e obviamente nem é nova mais, né? Ela já é um fato. Hebreus 10, 28 e 29. O 28 fazendo, né, um paralelo com a lei de Moisés, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, esse texto, para mim, ele diz que se não foi inaugurado ainda a nova aliança, né? É, então não temos nenhuma aliança, vamos dizer assim, em vigência, em compromisso, em grau de responsabilidade, em relação, né, relacionamento. Então, seria algo que não se aplicaria, né? Não teria efeito. Eu queria perguntar para o pastor Danilo se esse texto colaboraria com a sua tese, com a sua defesa, e se essa aliança, mesmo sem ser a nova aliança, né, se referiria à mesma nova aliança. Então, pastor, eu realmente creio que a base da argumentação do autor de Hebreus, ele ressalta algo que ficou no passado e que foi superado por algo que está já no presente. E se tratando da questão da nova e antiga aliança, inclusive, mais uma vez eu ressalto que Mateus capítulo 26, a palavra nova, ela está entre colchetes. E isso para mim é muito importante, porque a gente sabe que quando essas palavras estão entre colchetes, nem todos os manuscritos estavam escrito essa palavra nova, foi algo colocado posteriormente. Então, dentro da visão que eu tenho a respeito dessa questão da aliança, nós temos uma aliança que ficou obsoleta, ultrapassada pelos aspectos que nós já tratamos, e que foi superada ou foi substituída por algo novo. E aí sim se tratando de algo mais concreto, mais perfeito, que não apenas está ligado à nação de Israel, dentro das promessas incondicionais que Deus havia feito, mas principalmente com relação à questão soteriológica. Porque, mais uma vez, é estranho para mim estar presente diante da igreja e fazer uso da nova aliança, principalmente relacionada à ceia do Senhor, e estar celebrando algo que ainda não é concreto para mim, mas está relacionado ao futuro. Eu creio que sim, com propriedade, nós já estamos desfrutando desses aspectos da aliança, né, em toda a sua complexidade, sua abrangência, como eu tentei demonstrar aos irmãos, e isso para mim é um fato, principalmente com base na análise que fiz a respeito de Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 7, 9, na verdade Hebreus capítulo 8 a 10 traz muitas respostas com relação a isso. Então, eu creio sim, pastor, que esse é um dos versículos que poderia ser utilizado para poder fazer a defesa de que a nova aliança já é algo concreto. Ok, obrigado. Sou o próximo.
Tá bom. Então, eu brinquei, pastor Danilo. De fato, eu gostei bastante também da sua apresentação, assim como do pastor Ulisses também. E eu realmente tenho tido dificuldade para definir realmente uma posição aqui. Mas eu gostaria de perguntar para o irmão sobre o versículo 13, que foi citado, de Hebreus 8, no finalzinho, quando se diz: ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar, né? Isso não significa que ainda está em vigor? Então, mais uma vez, falando a respeito do significado dessa palavra, obsoleto, lembrando que nesse versículo ele faz uso de duas palavras, dois termos. Ele trata, primeiro, algo como a antiga aliança como antiquadra, e Uhum, depois ele faz o uso da palavra envelhecida. E uhum, essa palavra envelhecida, aí sim ela traz a ideia de algo que vai cair em desuso, ligando as duas situações. Nós temos algo que está ultrapassado, que se tornou antiquadro, que traz a ideia de uma necessidade de substituição, mas que ela vai cair em desuso. O que eu interpreto, irmão, é baseado até mesmo em algo que eu já falei. Naquela época, havia alguns aspectos, principalmente, que estavam muito ligados à questão judaica, motivo pelo qual esses crentes hebreus estavam tentando, pelo menos tentando não, eles estavam considerando a possibilidade de abandonar a vida com Cristo, a nova aliança para voltar para a antiga aliança. Então, uhum, ele estava, pelo menos na minha interpretação, citando, olha, a antiga aliança já está acabando, ela já está obsoleta, ela vai entrar em desuso em todos os seus aspectos. Não que isso anule já a concretização de uma nova aliança, mas ele estava falando, olha, já foi, não tem por que vocês voltarem à antiga, porque a nova já foi instaurada. Então é dessa forma como eu interpreto. O que me traz, mais uma vez, a certeza de que a nova aliança está presente, porque, mais uma vez, se a gente considerar que a antiga aliança ainda está em vigor, então a narrativa de Hebreus ela fica contraditória. Em todas as argumentações que ele faz, o uso da nova aliança, ele uhum. fica contraditório. Se formos considerar a possibilidade de que a antiga aliança já desapareceu e que a nova está apenas no futuro, nós temos uma lacuna da qual não existe aliança nenhuma. Então estamos à Uhum. mercê de qual? Nenhuma. Então, mais uma vez, principalmente fazendo uso da ideia de remover o primeiro para instituir o segundo. O primeiro já foi, o segundo já está. Aí reforço mais uma vez o tempo verbal que o autor vai utilizar. Perfeito do indicativo, médio, passivo. Isso é uma certeza, irmãos. Dentro de uma análise morfológica, a gente não pode discutir com o tempo e os verbos que são colocados aqui. A gente pode ter as nossas considerações, mas o que o autor de Hebreus quis dizer é exatamente o que ele quis dizer. Então, é uma certeza, e se tratando do perfeito, é algo que já estava sendo experimentado, uma ação resultante de algo no passado, ou seja, a morte de Cristo. Então, é dessa maneira que eu vejo. Entendi, entendi. Agora, mais uma colocação aqui, indo para o texto lá de Jeremias 31, que também foi citado, falando especificamente com a nação de Israel e Judá. Uhum. O versículo 33, ele diz que depois daqueles dias, né? Depois daqueles dias, então, ele vai firmar esta aliança. E aí ele explica, né, mais à frente: porém a minha aliança no teu interior, escreverei no seu coração e serei o seu Deus. Tudo isso é específico para a nação de Israel. Então, o que Sim, eu estou entendendo, e até que o irmão também colocou, que nós estamos usufruindo da base da aliança, que é o sangue de Cristo. No entanto, eu creio que a gente precisaria fazer uma divisão aqui, porque quando se fala a nova aliança foi instituída, ela já está em vigor, né? No sentido, olhando para quem ela foi destinada, ou seja, para a nação de Israel e para a casa de Judá, e olhar para a igreja como alguém que está usufruindo, né, desse mesmo acontecimento, no entanto, não fazendo referência direta a ela. Então, eu, assim, estou indo para o lado de que não uhum. foi instituída para a casa de Israel e a nação de Judá, mesmo porque, se a gente pegar ali
o texto, né? Também onde se fala da nova aliança, até na ocasião foi dito, olha, no momento em que Jesus estava ali celebrando a ceia com os discípulos e tal, a igreja ainda não existia, né? Ele disse ali, né, que ah, justamente esse é o novo sangue da nova aliança, que inclusive ele menciona, né, que eles não iriam beber de novo até aquele dia. Até eu fiquei pensando, aquele dia que ele diz ali, não seria depois daqueles dias também que ele diz lá o profeta diz em Jeremias, versículo 33. Então, se realmente é isso, então ainda não aconteceu, né? Porque se ele faz referência, olha, vocês não vão beber até aquele dia, né? Então não tem uma relação com o reino, a questão da implantação da nova aliança. Eu fiquei um pouco assim Entendo. pensativo nesse sentido. Bom, mais uma vez, eu havia defendido a ideia de que quando a gente se refere à aliança, a gente está tratando de algo muito abrangente, em todos os aspectos que apresentei. Não apenas ligado à questão da possessão de terra, ao reino davídico Sim, e assim por diante, mas sim ligado à questão da obediência. E ressaltando mais uma vez, eu vejo algumas bênçãos condicionais ligadas à questão prática da obediência, com resultados imediatos, mas eu também vejo bênçãos incondicionais que, mesmo não sendo obedecidos por aqueles que eram destinados à aliança, ou aqueles que Deus fez o pacto da aliança, ainda assim ele vai cumprir. Quando eu vejo Jeremias capítulo 31, é inevitável não associar isso a Israel, porque a igreja não existia. O povo de Deus era o povo de Israel, e essa promessa foi feita a eles de maneira incondicional. Agora, quando nós chegamos, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, principalmente a partir do versículo 11 até o versículo 18, é exatamente esse o texto que o autor de Hebreus está utilizando para poder embasar o argumento a respeito do sacrifício expiatório de Cristo. Porque no versículo 12, por exemplo, ele vai falar: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, que mais uma vez está ligado àquela questão de ainda não estar completa, ele já está lá, é algo presente. Mas os inimigos todos ainda não foram vencidos, algo que a gente já discutiu inúmeras vezes e muito bem apresentado pelo pastor Evaldo. Mas ele continua, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos aqueles que estão sendo santificados. E o Israel étnico não foi santificado ainda, mas ele está tratando de algo presente, o que leva ele a argumentar. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, essa aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente escreverei. Então, com base nessa questão, eu interpreto o seguinte, meu irmão, a igreja ela já desfruta de algumas bênçãos dessa nova aliança. Mais uma vez, ressalto os muitos de Mateus capítulo 26 que Jesus cita. Embora ele estivesse falando com judeus dali, embora a igreja ainda não tivesse sido instituída, Jesus Cristo estava já profetizando que não era apenas os apóstolos da igreja, mas muitos viriam a crer e se tornar essa comunidade, essa assembleia de pessoas salvas e redimidas. Então, quando o autor de Hebreus ele usa aquele argumento de Jeremias capítulo 31, que inicialmente era o povo de Israel, pelo menos na minha interpretação, ele está querendo dizer, olha, isso aqui já é aplicado a vocês. A lei de Deus está gravada no coração de vocês, algo que inclusive nós pregamos, porque é isso que nós ressaltamos com relação à não necessidade mais de ter um elemento físico, como pedras escritas da parte de Deus, não necessariamente ter a palavra, porque essa palavra já está gravada em nós. Então, essa é uma das bênçãos que a nova aliança nos trouxe, pelo menos essa é a interpretação que faço. E claro, o que não anula o cumprimento de Jeremias capítulo 31 para o povo de Israel no futuro. Para mim, a nova aliança já foi instituída, porém ela ainda não foi completa. Porque o povo de Israel precisa receber as suas promessas incondicionais de Deus para que ela possa ser concluída. Entendi, muito obrigado. Muito obrigado. Gilson. Opa, já sou eu? Ok, então tá bom. Então falaram que pediram para a gente falar aí, né?
Irmãos, eu particularmente, quando eu uso a questão, este é o sangue da nova aliança, eu não penso na igreja como ela sendo a beneficiária plena dessa bênção futura, né? Eu entendo plenamente que o que o Senhor nos deu para a igreja, eu sigo o pensamento ou ensinamento do pastor Evaldo, pastor Ulisses, né? Eu li os materiais, tanto de um quanto do outro, também do pastor Danilo, por sinal, bem trabalhado. Mas, ao meu ver, pastor Danilo, para mim só deu mais convicção, né? Eu vi o irmão falando a mesma coisa que o pastor Evaldo, só de modo diferente, né? Esse foi o meu entendimento, né? Naquilo que o irmão apresentou, com a exceção da instituição da nova aliança, que o irmão falou sobre obediência. Quando nós falamos em obediência para cumprir a lei, a Hebreus 10 vai dizer no verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a partir do momento eu, como um crente, me converti, toda a lei de Deus em Cristo, toda, seja a lei moral ou a lei sacerdotal, cerimonial, ela já está cumprida em Cristo. Então, Sim. se eu sou um crente fiel, eu vou estar cumprindo toda a lei em Cristo, né? Mas isso, Então, inclusive, irmão, desculpe interrompê-lo, mas isso foi algo que eu citei naquele slide de remover o primeiro para poder estabelecer o segundo. Porque se tratando de uma lei obsoleta, que é a antiga aliança, deixei claro que a obediência à lei no Antigo Testamento se tornou em desuso, principalmente pelo fato do filho obedecer essa lei. Então, a obediência não está ligada a nós na nova aliança, como era no passado, mas sim a Jesus Cristo. Desculpe, só para ressaltar. Exatamente isso, por isso que eu estou dizendo que, ao meu ver, né, é a mesma colocação, só que de um modo diferente aí. Por quê? Romanos 2 também, ele fala sobre a lei no coração do gentio. Quando o gentio ele obedece à lei, né? Romanos 2,14, ele diz, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Então, é uma questão aqui para nós, dentro do que eu penso, que a nova aliança, nós de fato vislumbramos os aspectos dela: salvação, perdão, desfrutamos das misericórdias, das bênçãos do Senhor, de um relacionamento com Deus, de modo interno, mas não externo. Externamente, a igreja ela não é perfeita. Por isso, nós aguardamos, a Romanos vai falar, que a Romanos 8 fala que a criação geme, aguardando que Deus venha para levar o seu povo para a restauração do mundo em si, Então, mostrando essas questões aí. Então, o que eu penso é dessa forma mesmo, porque Hebreus, mesmo sendo na época da igreja, mas a descrição da lei, ou ele está dando ênfase ali, para um povo judeu, e não um gentil propriamente, pois toda a Que eram linguagem... convertidos. Hebreus convertidos. Mais judeus, que eles Mas já que são da tinham na igreja. sua mente o segmento profético da lei judaica, por isso eles tinham essa dúvida, E agora? Ele diz, é Cristo. Então, eu não vejo nessa linha, eu não consegui
ver uma base bíblica que diga assim, nós já estamos em vigor, que a nova aliança ela foi inaugurada, implantada, começada. Nós desfrutamos esse aspecto da promessa, sim, né? A promessa de que o perdão é para nós, né? Recebemos o Espírito Santo permanente, que os judeus não receberam, nós recebemos, né? Mas que esse derramamento também não foi conclusivo, que ainda vai concluir-se no futuro. Então, aí sim. O derramamento do sangue não foi concluído. Do Espírito Santo, né? Então, ele Mas será... para a igreja? Não, para a igreja ela é completo. Okay. Ela é permanente, né? Mas para os judeus, não. Os judeus não tiveram esse... Em nenhum momento eles receberam essa promessa do derramamento do Espírito Santo. Sim. Né? Nós, sim. É o que eu creio temos... também. É o que eu creio. Porque, como foi falado, está no futuro. O que não anula a possibilidade da igreja já estar desfrutando isso no tempo presente. Se o irmão me permite, já que o irmão está apresentando a sua posição, como que o irmão vê essa questão da lei promulgada e instituída, a nova aliança promulgada e instituída em Hebreus 8:6? O que eu vejo é Cristo. O autor de Hebreus está mostrando para Cristo ele sendo a perfeição, né? Ele sendo completo, dizendo, olha, a nova aliança não cumpriu, não concluiu, ela não conseguiu trazer qualquer perdão, qualquer aproximação do homem para Deus, não é? Mas aqui sim. Então, em Cristo, por isso Hebreus 12:2, ele diz o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E o que seria essa superior aliança que o autor de Hebreus utiliza para associar, inclusive, a obra de Cristo? É algo apenas simbólico? Não, Cristo. Então a nova aliança em Cristo já foi instituída? Ele é a nova aliança, né? Então ele está dizendo que, olha, toda a obra do Velho Testamento, ela só foi uma figura daquilo que viria, que é Cristo. Então, em Cristo, nós temos tudo o que precisamos para uma vida transformada, para um relacionamento onde ele é o caminho, não é? Mas é justamente esse o aspecto maior da nova aliança, irmão, porque, como eu também apresentei nos slides, Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Cristo é que nos permitiu ter o acesso a Deus. Cristo cumpriu a lei de Deus. E ele também é aquele que nos permitiu ter a herança relacionada às alianças de Deus. Então, isso. Mas isso daí, por exemplo, 1 Coríntios 13, ele fala o quê? Que nós vemos como espelho, não é isso? Não é completo. Sim, então, sim. Nós desfrutamos de algo parcial. O que não anula a possibilidade de já estar Israel vai ser completo, perfeito, quando na entrada, no estabelecimento do milênio. É o que eu creio. Então, não é de fato para agora. Então, eu não consigo ver, a Bíblia não nos dá, mesmo com todas as argumentações aí, de dizer assim, olha, inauguramos uma nova aliança. Então, eu não consegui ver nenhuma inferência, na verdade, assim, de dizer, puxa, é isso aí. Mas o que nós temos são os benefícios em Cristo desta promessa da nova aliança. Então, eu consigo ver dessa forma, porque eu sei que o irmão temos o mesmo colegiado, né? Não estou lhe dizendo que o irmão é aliancista, não, tá? Eu sei que não é nada disso. Não, e não sou. Eu sei. Não sou aliancista, não sou progressista. Eu quero deixar mais uma vez isso claro. Eu só estou falando que eu não consegui ver aí nas colocações, mas dentro do que o pastor trouxe aí,
deu mais ênfase ainda no que o pastor Evaldo já tinha apresentado. Essa foi quando eu li o seu material, eu falei, poxa vida, ó, parece que ele está ajudando o pastor Evaldo aí nessa colocação. Então, foi eu digo mesmo, porque com a argumentação que o irmão utilizou agora, eu tenho mais convicção daquilo que eu defendi. Amém. Então, tá bom. É isso aí, irmão Elias. Obrigado, pastor Deus. Irmã Cristina, por favor, pode fazer sua colocação. Obrigado. É só uma colocação do pastor Israel Bjork, é dele, tá? Tá na apostila dele falando das alianças, e ele diz assim, ó: como a igreja recebe bênçãos da aliança abraâmica de Gálatas 3,14, pela fé, sem estar dentro dela e sem estar cumprindo-a, do mesmo modo pode receber bênçãos da nova aliança, sem estar dentro dela e sem estar cumprindo-a. Eu achei maravilhoso. Eu acho que tá, obrigado, só isso. Muito bom, irmã. Irmã, qual que é o versículo? O versículo, por favor. É Gálatas 3,14. Ele cita Gálatas 3,14 e depois Hebreus 4 Hebreus 4, que vai falar da Sara e da Agar, da livre, da que era, não é livre, né? Da Sara e da Agar. Quem Tá é o bom? autor, irmão? Desculpe, poderia É o citar pastor Israel Bjork, na apostila dele. Você Eu li todo o postou, material do pastor Evaldo, li do pastor Danilo, li o Dwight Pentecoste e li e falei assim, olha, isso aqui matou, isso aqui é a cereja do bolo para mim. Desculpa, tá bom? Obrigado. você chegou a postar aqui no grupo essa apostila do Bjork, não postou? Um tempos atrás, Cris? Não, eu Não? postei eu mandei para quem quisesse a apostila. Ah, entendi. Eu mandei só para quem Irmão. pediu. Eu tenho já essa apostila. Então, posta Irmã lá, irmã, Cristina. por favor. Ou me mande no privado, se for possível. O pastor Ulisses pediu. Eu mando no privado, então depois o pastor me passa o e-mail, eu mando. Não, Tá manda para bom. nós, irmão. Obrigado. Manda para Irmão nós. Elias, eu ainda não consegui erguer a mão aqui. Eu estava perdida, mas eu consegui Mas achar eu um jeito de... queria colocar Tá bom, minha. obrigado. Irmã Cristina. Mas eu queria colocar aí minha faquinha no bolo. Irmão Elias, Não, um minutinho só. antes do pastor, só eu não vou comentar as coisas aqui pontuadas hoje, não. Depois eu vou fazer uma análise com o pastor Emílio. Danilo tem umas perguntas para ele, mas eu só queria deixar a minha posição mais clara, para ficar bem mais clara. Eu aqui cometi um erro, pastor Danilo, quando no livro, eu pus, o senhor colocou como citação de Darby, uma citação que eu tirei de Pentecoste, mas eu vou corrigir na próxima edição do livro, porque a citação que ele dá de Pentecoste é assim, ou de Darby. Pentecoste cita Darby. Ele apresentou a teoria de que há uma e somente uma nova aliança nas Escrituras, feitas com as casas de Judá, a ser realizada, a casa de Israel, a ser realizada no tempo futuro, com a qual a igreja não tem nenhuma relação. O Pentecostes, ele coloca isso, e foi colocado ali, o senhor citou Darby, Dwight Pentecoste e Walvoord. Mas eu queria só ajustar aqui, porque tem outras citações que o Pentecostes mostra, reforçando, e o senhor até falou, o pastor Evaldo pensa assim, mas não é bem assim. O Darby, o Pentecoste e o Walvoord, eles dizem que a inauguração da nova aliança não se dá com a igreja, mas a igreja usufrui benefícios da nova aliança. É assim que eu creio. A minha discordância do senhor, eu também estou com o pastor Dilson, eu vi muita coisa ali que eu creio e ela está balançando a cabeça. Eu só não vejo nos textos que o senhor citou, em nenhum deles, o escritor de Hebreus dizendo que a nova aliança foi inaugurada. O que a gente tem da nova aliança são duas bênçãos, são 14 promessas da nova aliança. Só tem duas. As duas bênçãos são perdão de pecados, que Pedro abordou bem no Atos 2, e o ministério do Espírito Santo, que Paulo reforça mais como o ministério da vida
em 2 Coríntios 3. Então, eu tive olhando aqui, depois eu posso colocar para não tomar o tempo, mas tanto o Valvurde quanto o Pentecoste não tem a posição de uma única nova aliança, só com Israel, com a igreja. Só com Israel e a casa de Judá. Ele tem a visão de uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, inaugurada, estabelecida no futuro. E aí, só para fechar aqui, eu vou falar mais na semana que vem, mas Hebreus 8:6, ele deixa algo bem interessante, eu diria que Hebreus 8, versículo 6, pastor, se ele parasse na palavra confirmada, estabelecida ou instituída, ponto, era uma coisa. Mas quando ele diz, mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, que é o ministério da nova aliança, quanto é mediador de uma melhor aliança que está instituída em melhores promessas. Esse em melhores promessas faz uma diferença tremenda, porque as promessas são aquelas 14 que estão lá. Então, a igreja usufrui de benefícios, mas aqui não está dizendo que ela foi instituída, está dizendo que ela é instituída ou promulgada em melhores promessas. Então, pode haver a promulgação e tem um problema, porque assim, promulgação pode vir direto no decreto, mas o Senhor disse que não tem tem uma lacuna, tem um adiamento do reino. A nova aliança foi estabelecida, a antiga diz que ele estava desposado. Houve um casamento de Jesus, de Deus com Israel, antiga aliança. Só que houve um divórcio. E Jeremias e Isaías trabalham isso, houve um divórcio. Com o divórcio, a antiga aliança, sim, ela cai em desuso, porque não houve obediência, o pontuou brilhantemente, foi o filho que obedeceu. Porém, há um casamento a ser instituído com a nova aliança, porque é uma promessa, é a Ketubá, é a promessa do casamento via nova aliança que vai para lá. E a igreja, que também vai se casar, agora no tempo presente, ela é noiva. Há um compromisso firmado, ela vai participar da nova aliança, mas quando ela se tornar esposa, tem 3 ceias. A ceia das bodas da igreja, que ela vai se aprontar como esposa, tem a ceia do Senhor, que vai ser estabelecida lá, a primeira coisa que ele vai fazer no milênio, e tem a ceia da Páscoa, que vem de lá, a ceia da Páscoa. Então, Páscoa, a ceia da Páscoa, a ceia do Senhor, tudo isso, se a gente olhar como memorial, dizer assim, se a antiga, o que é que está funcionando hoje? Está no vácuo? Não está, porque a gente está usufruindo de benefícios, esses muitos aí, para trás, para os crentes do Antigo Testamento, para frente, para a era da igreja e para o futuro. Então, no momento que o Espírito Santo é derramado em forma de batismo, selo, penhor, unção e plenitude, a gente tem o ministério do Espírito Santo que vem da nova aliança. Mas isso não quer dizer necessariamente que a nova aliança foi instituída, porque a antiga aliança foi feita com Israel. Se é nova com Israel. Então, não podemos ver. A gente não vê em lugar nenhum do Novo Testamento Jesus Cristo dizendo, ou escritor de Hebreus, ou Paulo dizendo que Deus estabeleceu uma nova aliança com a igreja. Aí apareceram essas 2 alianças aí que o senhor disse que não lembra, mas eu vou... É Schaeffer que é o autor da ideia de 2 novas alianças. É complicado. Então, tem um noivado... dele falando sobre isso, pastor. Schaeffer. Tem um noivado Tanto marcado. É que o Pentecoste, dentro do livro dele, ele apresenta essa questão dos conceitos Mas ele dá das alianças diferentes de Depois eu mando para o senhor. Mas é só essa questão que eu quero ainda discutir, mas eu quero dizer, irmãos, que maravilha. Eu gostei muito da exploração do pastor, porque isso aqui isso está fazendo queimar as nossas pestanas, a gente estudar mais, a gente analisar mais. É interessante. Agora, eu digo, eu assino embaixo tudo que o pastor Danilo falou. Eu só discordo da inauguração. A inauguração eu discordo. E aí eu tenho uma pergunta, eu não sei se eu vou responder, mas aquele ponto que você colocou, a herança, aí você colocou, a herança já temos no presente. E quando a gente vê que a herança é o reino milenar e o reino eterno, vinde Não necessariamente. Vinde benditos do meu Pai, posso ir por herança? Nós somos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mas a teologia de Paulo é a teologia da adoção. Ele trabalha a teologia da adoção. E quando ele pega a adoção em Romanos 8, ele diz que a adoção é
a redenção do nosso corpo. Então já há uma redenção espiritual vinda do benefício da nova aliança, mas não há uma redenção física. E a redenção física é da herança. Se eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, eu estou usufruindo o que de herança hoje? Era essa a minha pergunta, mas se o senhor, não, se o senhor quiser responder depois, desculpe Eu que não eu... respondo. Pelo Não, menos não, dentro não, dos peraí, argumentos que peraí. já Nossa, apresentei, sem Danilo, problema. peraí, Não peraí. dá tempo, não Deixa, dá tempo. deixa para responder a semana que vem. Ó, são Tá? 22h40, então deixa para responder a semana que vem. E o pastor Juvenal, ele quer falar também, mas pastor Juvenal, aguarda aí a semana que vem, o pastor fala, entra com a sua posição, com Ô, irmão, tranquilidade, nós vamos como é a ouvir também. inauguração dele, como é o início dele, deixa ele pelo menos apresentar a pergunta e, se for o caso, a É, gente volta à discussão através da pergunta fiquei que ele também curioso quer também, fazer. fiquei curioso. É Pergunta, um Até tema pastor mesmo para Juvenal. deixar o irmão participar. boa, fiquei É curioso pergunta, também. pastor? É, É pergunta? não, não é Ele uma falou que pergunta, não. ia colocar a Estou pimenta. querendo colocar mais combustível aí Eita! Ah, na então, estou fogueira. falando. Então Ô, é mais irmãos, gasolina olha aí. Mas só. posso Ô, esperar para Elias, deixa eu semana que vem. só falar um cadinho aqui, bem rápido aqui. Hein, Elias? Aqui está literalmente o que é a nova aliança. O pastor Juvenal já tem a posição dele, mas vai esperar semana que vem para falar, entendeu? Sim, posso. Tranquilo. Ah, muito bom. Vamos Irmãos, ouvir o mas, Juvenal um minutinho, pelo Mas era menos. bom a gente Pelo ouvir. menos o que ele quer apimentar aí, deixa É, para a gente mas é pensar. muita coisa. Não, eu conheço o pastor Juvenal, não vai apimentar com uma gota, não, é 1 litro. Então vamos deixar para a semana que vem, que é melhor. Irmãos, Bom. uma, uma bênção, realmente, mais uma vez, fantástico, não tem outra palavra. Muito bom, Fantástico, né, muito pastor bom. Evaldo? Olha, que banquete, meu, que banquete. Eu não sei, E não tenho o palavras. Juvenal ainda nem participou. Você imagina o que vai ser isso aqui? Pois é, rapaz, a coisa vai ser uma bênção, mas mais ainda, né? Agora, só uma sugestão aos irmãos, que eu sei que é algo que o pastor Evaldo vai fazer com grande critério. Analisem todos os versículos, todas as citações que foram colocadas e, mais uma vez, avaliem os slides que eu mandei. Porque é importante que os irmãos, pelo menos, tentem mapear tudo aquilo que eu apresentei, até mesmo para que possam entender o argumento que eu apresentei. Porque talvez, dentro de um período de meia hora, 40 minutos, a gente pode citar algumas coisas que você pega na mente, mas desconsidera tudo aquilo que foi falado anteriormente ou posteriormente. Então, ao longo da semana, seria interessante os irmãos disponibilizarem um tempo. Eu sei que o pastor Danilo. Evaldo vai fazer porque ele quer me pegar na semana que vem. Então, eu Você sei que vai ele vai colocar no fazer, grupo? mas os demais fiquem à vontade também. Inclusive ver o vídeo de novo, né? Ver de Sim, novo o pastor vídeo, porque Danilo. fica mais fácil, inclusive. Danilo, pastor Sim, Danilo, pastor. eu prometo que eu vou pegar os slides do senhor e vou botar eles aqui de novo, fazendo algumas colocações, depois alguns Claro, questionamentos pastor. que me vieram à mente quando o senhor estava falando. Aí Sem eu problema. prometo que eu vou trabalhar isso, mas seria interessante porque assim, o pastor Evaldo vai pegar algumas coisas, então é melhor eu ficar um pouquinho para trás e deixar os outros pastores, o Juvenal, o pastor Ulisses também falar, como pastor Dilson, falando, porque se não der também para eu falar na semana que vem, de hoje é 15. Volta. Ô, Elias, Oi, olha só. oi. Eu conheço muito bem o pastor Juvenal. Será que ele poderia, e eu sei que ele pode, ele é capaz, de, em um minutinho, falar alguma coisa para a gente, só para a gente já ter uma ideia do que ele crê? Também Um minuto, gostaria. pastor. Um minuto. Vou ver se eu consigo. Eu vou colocar somente, contrariando o pastor Evaldo e ficando aí entre ele e o pastor Danilo, né? Eu vou colocar, só para vocês pensarem na cama, onde se encaixa aí a questão da regeneração, né? Eu vou colocar como pergunta aqui para vocês pensarem. Não seria o principal termo da nova aliança, que estava ausente na antiga aliança, o novo nascimento? Pensem nisso, para a semana que vem, aí eu de volta. Obrigado, pastor. Amém, Tá pastor. bom. Consegui, Muito pastor obrigado. Luiz? É difícil, viu? Muito obrigado.
Muito obrigado mais uma vez a todos, que Deus possa nos abençoar. Nós vamos encerrar com uma oração. Eu tinha colocado o pastor José Soares, mas ele não pôde participar. Eu vou pedir para o pastor Lorival, por favor, nos despedir com uma oração. E eu vou pedir aos amados irmãos, a todos vocês, muito especialmente, orações aí em favor da minha esposa, que está precisando fazer alguns exames aí delicados e naturalmente fica preocupado, né? Estamos entregando nas mãos de Deus, mas sabemos que realmente não é fácil. Eu gostaria que vocês lembrassem dela, por favor, nas suas orações, né? O nome dela é Lilian, alguns de vocês conhecem já, outros não, tá, irmã? Lilian Cardoso, Lilian. Então, gostaria que os irmãos orassem por ela, tá bom? É isso. Então, pastor Lorival, por favor, nos encerrar com a oração. Do Deus, Pai querido, queremos, Senhor, te agradecer por este tempo que o Senhor nos permitiu, te louvar e te bendizer, porque temos esta liberdade, esse instrumento, ah, e esta cooperação dos irmãos para que possamos discutir a teologia que o Senhor tem nos apresentado, tem nos revelado. Obrigado, Deus, porque muitas coisas são para nós intrigantes, são interessantes e tudo, e nós, através disso, podemos refinar ainda mais o nosso gosto, o nosso prazer pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a desfrutar em comum acordo nessas discussões como amigos, como irmãos amados, como filhos de um só Pai, que procuram encontrar nas tuas palavras o sentido que o Senhor quer revelar para o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, que isso venha contribuir com a nossa mensagem, com o nosso testemunho, com a nossa pregação, e que o teu povo seja edificado, fortalecido e ganhe bastante esperança nas coisas futuras, nas coisas eternas, nas coisas que hão de vir. E nisso, ó Deus, nós possamos estar enriquecendo e oferecendo um alimento sólido para o teu povo, para todos os nossos irmãos. Amém. Obrigado pela vida do pastor Danilo, que tem exposto o seu pensamento, do pastor Evaldo, Deus, a sua grande defesa e trabalho que ele faz para nos ensinar este assunto com tanto esmero, ó Deus. Continua a nos abençoar para que possamos ganhar com isto esse entendimento claro, conciso e bem preciso em nosso coração. Amém. Pai querido, queremos lembrar também da irmã Lília, Senhor, pedir pelas tuas misericórdias para que o Senhor ajude ela nesse tratamento, nessas consultas, e ela possa ter o seu bem-estar, a sua saúde restabelecida e seus filhos ficarem, ó Deus, despreocupados com relação a isso. Amém. Fortalece com a tua graça, ó Deus, em cada experiência, não só no caso dela, mas em todos nós que passamos por alguma dificuldade de saúde, que o Senhor esteja nos ensinando e nos aproximando de Ti cada vez mais. Amém. Ajuda-nos a ter uma boa noite de sono reparadora, Pai, e um despertar amanhã na Tua presença com alegria e entusiasmo para mais um dia na realização da Tua obra. Te pedimos Amém. agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão Elias, só uma coisa, um adendo aí, é só para poder dar uma analisada também. O pastor Lorival provocou, ele jogou a regeneração. Eu queria que vocês olhassem no capítulo 9, o pastor Lorival dá uma olhada no capítulo 9 do meu livro, para analisar aquelas Juvenal. as Juvenal. filiações una, a filiação dupla e a filiação Capítulo tripla. 9. Capítulo 9, aí pegar a filiação, a parte de filiação, que ali eu coloco algumas coisas sobre. Eu acredito que tem regeneração no Antigo Testamento, mas aí os irmãos vão analisando e depois a gente vai discutir. Eita. Então a pimenta foi apimentada. Só deixando, pastor, rapidinho. Jesus nasceu sob a lei e a graça nasce em Atos 2 com a igreja. Todos nós concordamos.
E ele chega para Nicodemos e diz: necessário vos é nascer de novo. Como é que ele vai prometer regeneração a um doutor da lei, dentro da lei, sem haver possibilidade de ter regeneração com o pessoal do Antigo Testamento? E Pois Nicodemos é, está né? no Antigo. Depois a gente conversa. Depois a gente Deixa para terça, pastor Evaldo, deixa para terça. deixa para terça. Boa noite, irmãos. Muito Boa bom, muito noite, bom. irmãos. Que Deus abençoe a Obrigado, viu? todos. Um Obrigado, prazer, irmão viu? Juvenal. Bem-vindo, pastor Juvenal. Elias, Muito bem-vindo. irmão Elias, foi um prazer participar hoje. Muito Amém, bom. Juvenal. Obrigado, Abraço. pastor Pastor, Juvenal, seja por muito sua Um bem-vindo, presença. abraço viu? para todos. Prazer ver todo Tchau, mundo. tchau, irmãos. Obrigado. Pastor Tchau. Danilo, muito obrigado. Pastor Evaldo, Obrigado, pastor pastor Luiz, Danilo. Um Deus, abraço. pastor Dorival, Deus abençoe. Deus A abençoe. todos. Deus abençoe a todos aí.